Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Então, como hoje é nossa terça-feira, nós sempre temos essa palestra, uma palestra aberta, gratuita a todos. Então, alegria em vê-los. Algumas pessoas que estão aí faz tempo que eu não vejo, a Karen, a Cleusa. Tá bom o chimarrão aí, Cleusa? Tudo bem, querida? Faz tempo que a gente... Tá ótimo. Alegria de reencontrar aqui. Então, queria compartilhar com vocês o porquê do tema, né, de hoje. Na verdade, esse é um título que pertence a uma palestra da Brené Brown. Alguns de vocês conhecem ela, que é uma das maiores sumidades em empatia. Tem muitos textos, livros, vídeos falando sobre isso. E eu estava preparando uma aula de um curso que eu dou, também às terças-feiras, no mundo corporativo. E eu usei algumas coisas dela, algumas citações dela. E aí me inspirou a usar essa temática para a palestra de hoje à noite. Na verdade, a cotação dela diz: é preciso coragem para ser imperfeito. Aceitar e abraçar as nossas fraquezas e amá-las. E deixar de lado a imagem da pessoa que devia ser para aceitar a pessoa que realmente sou. Né? Brené Brown, é a autora. Então, me inspirou muito isso, ler isso, entre outras coisas que eu costumo ler e usar dela. E eu acho que uma das coisas importantes para cada um de todos nós é realmente, eu uso a frase fazer umas pazes, né? Fazer umas pazes com aquilo que nos provoca algum tipo de inquietação, algum tipo de sofrimento. Mas mais do que fazer as pazes, é necessário que a gente desenvolva uma compreensão maior sobre nós mesmos. E isso passa por esse processo que é o processo da meditação, que é o processo de familiarizar-se consigo mesmo. E nesse processo de familiarizar-se, né, nós nos deparamos sim com as nossas fraquezas, com as nossas inquietudes, com as nossas talvez frustrações. Por muito do tempo nós estamos cumprindo papéis que nós deixamos de alguma maneira que os outros nos condicionem, ou que nós mesmos nos condicionamos, no sentido de vir a pertencer a este ou aquele grupo, a esta ou aquela comunidade, sem perceber que nós poderíamos pertencer a esses lugares e talvez de uma maneira muito mais autêntica e talvez de uma maneira a contribuir muito mais se nós tivéssemos preservados aquilo que verdadeiramente somos, como sentimos, como somos, enfim. Essa riqueza da multiplicidade humana, ela é rica justamente pela multiplicidade, e não por nós tentarmos ficar iguais aos outros. A riqueza vem do diferente maneira de pensar, de vestir, de agir, as escolhas que fazemos. Isso traz riqueza, porque é nessa multiplicidade que há o convite de nós visitarmos a nós mesmos o tempo todo, tanto no acolhimento, ou talvez no questionamento. Por que que me é difícil, né? No Dharma, a gente costuma dizer, uma reflexão muito bonita do Dharma é quando nos convida a uma reflexão sobre por que nos é difícil haver o estranho como um amigo, né? Que às vezes eu brinco, mas quem é estranho a quem? Porque todos os dias, quando nós acordamos, nós não somos a mesma pessoa que foi dormir, né? As nossas experiências, de uma maneira ou de outra, nos transformam. Então, não seria muito difícil dizer que nós somos estranhos a nós mesmos, né?
às vezes nos pegamos conscientemente nisso, nesse tipo de condicionamento, né? Esse ser, né, saiu de onde? De onde saiu essa ideia? De onde saiu essa maneira? Enfim, eu admiro muito essa multiplicidade, né? A gente usa a palavra diversidade, mas eu não sei, eu acho que eu gosto muito mais da palavra multiplicidade, né? A riqueza das cores, dos sons, dos sabores, dos aromas, né? São múltiplos. Assim também nós seres humanos também somos, né? Apesar de todos pertencermos a essa linda e maravilhosa raça humana, mas somos únicos. Cada um de nós é um ser único. Isso é lindo. Então, nessa provocação, né, feita por ela, eu acho importante a gente trazer isso a um questionamento interior, né? Porque nos permite visitar lugares que normalmente talvez nós não faríamos com muita facilidade, vamos dizer assim, mas certamente que nos enriquece muito quando fazemos. Então, para aqueles que entraram agora na sala, eu estou me referindo a uma cotação de Brené Brown, que é o que inspirou a palestra de hoje, pelo menos a mim me inspirou muito quando eu estava organizando uma aula e usando algumas citações dela, me deparei com essa. Então, para aquelas que vocês que chegaram agora, o texto ou a cotação dela diz o seguinte, abre aspas, é preciso coragem para ser imperfeito. Aceitar e abraçar as nossas fraquezas e amá-las. E deixar de lado a imagem da pessoa que eu devia ser, para aceitar a pessoa que realmente sou. Então, muitas vezes, na minha atividade, eu me deparo muito com essa situação, onde não é raro, as pessoas, principalmente no programa do CBCT, isso acontece, quando em determinado momento, entre o módulo 3 e 4, ou seja, o módulo 3 é autocuidado, autocompaixão, e o módulo 4 é a falar sobre a interdependência, ou uma maneira de ver diferente. Então, quando nós entramos nesse lugar, em meditação, nesse processo de familiarizar-se, nós muitas vezes nos deparamos exatamente nesse espaço entre a vida que eu levo, a pessoa que eu represento, né? Representar no dia a dia, como representar um papel. E a pessoa muito minha, muito dentro de mim, que talvez gostaria de estar fazendo coisas totalmente diferentes do que eu faço. E muitas vezes a gente questiona, né? Naquele ambiente de muito acolhimento, a gente questiona, mas por que que você não faz o que você gostaria de fazer? Por que que você não é a essência que você é, ao invés de muitas vezes representar? E as respostas mais comuns são muito relacionadas à materialidade, ou seja, se eu vier a fazer aquilo que eu realmente gostaria de fazer, eu talvez não teria a materialidade que eu tenho. Carro, salário, as roupas que eu uso, as viagens que eu faço, enfim. Então, muitas vezes, quando a gente está nessa conversa, eu uso essa expressão, né? É preciso coragem. Porque quando nós nos pegamos na situação onde, apesar de toda essa materialidade que justifica, eu não sou feliz. E eu me vejo todos os dias visitando em mim mesmo sentimentos de frustração, de infelicidade, de não pertencimento. Mesmo que profissionalmente aquilo que eu faço esteja gerando algum sucesso, e não que eu não tenha regozijo pelo sucesso, mas num olhar mais profundo de mim mesmo, transpassando, atravessando as camadas da ilusão, da aparência, eu encontro, ou me encontro,
em vários lugares de frustração, de tristeza, de solidão, ou talvez de uma não experiência daquilo que a gente chama de uma felicidade genuína. Mas a gente se habitua, muitas vezes, com tudo isso. E mesmo que nessa conversa interior, mais lúcida, mais serena, que ocorre dentro de um espaço de meditação, ou de profundo acolhimento, esse lugar reaparece. E reaparece, e reaparece. Então, a beleza da fala da Brené Brown é justamente o convite a visitar esse lugar e se fortalecer nele. E para isso, obviamente, a gente tem que ter coragem. E essa coragem, ela deve se sustentar, né? Onde que eu piso? Onde está a base para que eu possa sustentar essa coragem? E, possivelmente, sustentar de amparado nessa coragem, eu vir a fazer as renúncias necessárias para que eu possa, né, me libertar desse lugar e vir a ser a pessoa que eu entendo ser. Então, eu acho que esse é um momento muito válido para a gente fazer esse tipo de reflexão. Eu não estou me referindo a um momento político, mas eu estou me referindo a duas coisas que estão... Talvez o momento político também tenha a sua parte nisso, mas eu me refiro muito mais às conversas que eu tenho participado de uma maneira ou de outra pós-pandemia. E também todas essas incertezas que a guerra da Ucrânia está nos causando. E, para nós brasileiros em particular, a gente tem um terceiro elemento, que é o elemento das eleições, onde estamos aí para eleger nosso próximo presidente. Senado, governo, enfim. Mas somos um país democrático, então eu acredito no direito legítimo de todos e cada um de fazer sua escolha, seja ela qual for, e eu a respeito em plenitude. Então, lembrando que somos um país democrático, nós devemos acreditar nisso, né? E eu falei da pandemia e falei também um pouco da guerra, porque é interessante perceber que esses dois assuntos estão permeando muito ainda. Porque duas razões. Uma é que ainda há um grande número de pessoas experienciando pós-Covid, né, efeitos colaterais pós-Covid. Ainda há muitas incertezas em relação a isso, e essas muitas incertezas acabam levando as pessoas a um lugar de medo, um lugar de confusão, mesmo elas não estando mais com Covid, já retomando suas vidas normais, por assim dizer, mas sob a influência de algumas consequências, algumas sequelas de maior ou menor intensidade pós-Covid. Então, há um medo presente àqueles que tiveram Covid e que até o momento não manifestaram nenhum efeito colateral, o medo de vir a manifestar algum. Então, isso tem gerado nas pessoas um determinado medo. A outra coisa, of course, é a questão da guerra, mas isso a gente experiencia em relação aos efeitos secundários que nós vivemos aqui, em relação a insumos, produtos, custos, inflação e a tudo isso. Então, na verdade, apesar de aparentemente nós estamos retomando nossas vidas normalmente, e para quem tem viajado como eu viajo, tem visto aeroportos lotados, aviões lotados, estradas lotadas, enfim. Então parece que as coisas estão se movendo. Mas quando a gente entra nas rodas de conversa, sempre vem estes dois assuntos, né? E eu, nesse momento, nesse período, também vem um pouco das questões das eleições. Mas tudo isso também tem trazido
E eu penso que isso foi, sim, eu chamo de benefício, né, da Covid, no sentido que, apesar da dor de muitas pessoas terem perdido seus empregos e tiveram que se refazer, se reconstruir, ressignificar, elas acabaram nesse momento, naquele momento, nesse momento, nesse espaço, optando por fazerem coisas que gostavam de fazer, sonhavam em fazer, como pequenos empreendedores, e já que todos empregados, já que o emprego está tão difícil, por que não? Isso tem florescido de uma maneira muito legal. Há muitos exemplos muito legais, há muitos cases muito legais. E ela vem de encontro justamente a isso que a gente está falando. Pode ser que, para muitas pessoas, a perda do emprego devido à pandemia as levou a uma situação de profundo estresse, mas, assim como todos e cada um de nós temos que trabalhar, temos que ter um sustento. Não viram outra maneira de fazer senão se recriando como microempreendedores e, a partir disso, fazendo aquilo que gostam de fazer. Desde fazer brigadeiro, bolo, costura, bonecas, as pessoas foram atrás. O ponto que eu quero trazer é que as pessoas foram atrás de fazer coisas que tinham sentido e significado para elas. E que, em meio a toda a insegurança, de estar recomeçando tudo mais, mas faziam isso fazendo aquilo que gostavam. Esse é o ponto. E a grande maior parte delas nem pensa em voltar, né? O seu emprego ou alguma coisa anterior. Porque elas descobriram os seus talentos. Elas descobriram, dentro do que a gente chama de aquilo que a gente coloca como profissões do futuro, que são os relatórios de Davos, e tem lá a listinha, né? Qual o perfil dos profissionais do futuro? Uma das coisas é a criatividade, liderança, maneiras de lidar com dificuldades, recriar situações, né? E ter um foco, uma atenção plena, né? Então, alguns desses soft skills, na verdade, isso vem da nossa infância. Isso vem do tempo que a gente fazia nossas pipas, carrinho de rolemã, ou as meninas faziam bonecas, ou mesmo os meninos, na creche que eu ia, a gente fazia várias coisas, bordados, coisinhas de fazer por panela, a gente fazia na creche, essas coisas eram vendidas, mas era ali na artes, que a gente se permitia expressar algo que eu não vejo acontecer muito hoje em dia, né? Artes. Fazer arte é uma arte, né? Mas esse processo, na verdade, ele é muito forte, muito poderoso, porque ele vem do mundo, aquele mundo que nos faz único, cada um de nós. É uma maneira única de perceber as coisas, de ver coisas em coisas que os outros não veem, né? Um artista vê coisas no barro que a gente não vê, na tela que a gente não vê. E eles conseguem materializar aquilo na arte. Como gerações de inovações tecnológicas também partem desse mesmo lugar. Ou seja, parte do lugar de criação. E a criação é um movimento cognitivo de uma dimensão muito, de uma sutileza, uma dimensão muito grande, mas que quando ele vai se materializando, ele traz a representação desse ser. Mas talvez, para muitos de nós, seja muito difícil essa coragem, que não é diferente, olha só, o pessoal da saúde sabe que eu sempre uso uma fala de Hipócrates, que diz assim: antes de oferecer a cura a alguém, pergunta a ela se ela está disponível a renunciar a tudo aquilo que a fez doente. Pois então, se eu pegasse essa frase de Hipócrates, pegasse essa frase da Brené Brown, que a gente está usando, em algum lugar
elas se falam, elas dialogam. Porque enquanto ela fala da coragem, de nós virmos a ser aquilo que, na verdade, nós sentimos ser, e não ser o que o outro quer que eu seja. Ou mesmo eu ser para o outro aquilo que ele espera de mim. Abandonando a mim mesmo, abandonando o meu sonho, abandonando aquilo que faz sentido para mim, para simplesmente atender à necessidade do outro. Mesmo que alguém fale, mas compaixão, empatia, não passa por ali, não é nessa leitura. Porque daí a gente chama, talvez Michel Foucault para a conversa, o cuidar de si para cuidar do outro. Então, de alguma maneira, a gente pode ler isso por diferentes vieses. Mas o ponto, talvez, que é o convite, a reflexão, tudo aqui é um convite, é uma reflexão, seria de onde nós devemos, ou onde nós devemos estar em nós mesmos, para eleger, então, aquilo que verdadeiramente tem sentido e significado, que traz propósito, do acordar de manhã ao ir dormir à noite. Onde que eu iria buscar isso? Onde que eu iria buscar essa resposta? Certamente que essa resposta é única e pertence a cada um. Então, isso é uma das coisas que nós somos convidados sempre a respeitar. O direito da escolha do outro, a liberdade do outro. Então, se a gente vai fazer uma meditação daqui a pouco, como a gente faz, aqui hoje eu comecei já falando, em vez de começar pela meditação, mas é que eu queria trazer esses elementos que talvez você possa agregar à sua meditação. Mas se nós consideramos que meditação é um processo de familiarizar-se, obviamente é na meditação que as inquietudes vão surgir. E nós temos que responder a essa inquietude. Porque se há uma inquietude, é uma inquietude porque nós estamos falando, fazendo ou pensando algo de alguma maneira que nos inquieta, nos provoca. E nós temos que explorar esse lugar. Então, assim como lá em Hipócrates ele fala, se o convite a pessoa, se ela está disposta a renunciar àquilo que a adoeceu, aqui Bene Brown pergunta, né, que nós devemos observar e ter coragem, né, para virmos a ser aquilo que verdadeiramente somos. Muitas vezes nas aulas eu convido as pessoas a uma reflexão sobre se aquilo que você pensa, fala e faz todos os dias, e se no momento em que você está realmente fazendo, observa se aquilo verdadeiramente o representa. E quando eu convido a pensar o representa em sua essência, como ser humano. Se naquilo que você faz tem o significado e o propósito tão claro, que o seu foco, a sua concentração, ela permanece suavemente, sem nenhum esforço. Então, essa é uma maneira que a gente pode observar. Seja o que for que nós estivermos fazendo. Se nós olharmos para nós mesmos naquele momento, observa, né, no nível mais sutil que você puder chegar em relação a você mesmo, observa se há alegria. Observa se seus atos, ou a fala, ou o pensar, realmente está representando aquilo que você verdadeiramente sente ser.
que é isso que ela convida. Nós vamos a ser o que nós queremos ser, em essência. E não simplesmente representar. Mesmo que tudo dê certo, o convite é para uma reflexão muito mais sutil. Assim como Hipócrates fala e renuncia a tudo que te adoece, isso representa você vir a ser as ações do pensar, falar e agir que sustentam a sua saúde, a sua vida, o seu sorriso, a sua alegria. E que seja o que for que ali esteja acontecendo e fazendo, que verdadeiro naquilo esteja a representação do ser que você verdadeiramente sente ser, quer ser, acredita ser. É óbvio que, dentro dessa multiplicidade, nós podemos mudar de ideia. Mas o convite é que nós não venhamos a mudar de ideia sem verdadeiramente experienciar aquilo que inicialmente escolhemos. Porque senão, nós nunca vamos viver na integralidade as nossas escolhas. E isso, certamente, poderá ser causa e condição de frustração, de tristeza, de sentimento de não realização. Ao passo que, sempre que nós estivermos envoltos ou envolvidos em ações do pensar, falar e agir, que realmente nos representam, aquilo que verdadeiramente nós acreditamos, e fazer aquilo é ser o que nós verdadeiramente sonhamos ser, então ali há saúde. Lembrando que saúde nem sempre é ausência de doença, mas saúde é uma postura perante a vida, uma postura positiva e construtiva, mesmo frente a uma enfermidade. Então, é muito sutil tudo isso. E principalmente se nós já tivermos alguma idade. Mas o convite realmente é. Então, uma maneira budista, digo budista de acordo com a filosofia budista, né? Não que você seja um budista por ser, no sentido de ter refúgio, em volta de Bodhisattva, mas o pensar budista, né? O pensar budista, ele sempre nos convida a essa reflexão, ou que essa reflexão possa ocorrer em um estado de meditação. Talvez uma meditação bem próxima da meditação formal. Por quê? Para que as causas e condições necessárias para uma meditação formal possam, de alguma maneira, estar presente. O ambiente onde você está meditando, a postura física da meditação, não com muita rigidez, mas minimamente, né? Os pés no chão, sentado, coluna ereta, um lugar arejado, luminoso. É como se escolha o lugar que você gosta de estar. Isso são as condições mínimas. E trazer o elemento principal. Este é um elemento inquestionável, que é qual a motivação e a intenção. Então, dentro do que eu estudei da Brené Brown, existe um norte ali. Esse norte, dentro do pensar budista, nós colocamos como qual a motivação e a intenção. Então, isso tem que estar estabelecido. Se isso não estiver claramente estabelecido, eu, de alguma maneira, vou estar frágil, facilmente levado pelos ventos da ilusão. Então, ter claro a motivação e a intenção. A segunda coisa é ter claro o objeto que eu estou me aproximando dele.
E um olhar um pouco mais adiante, que talvez para muitos, eu já vou me fazer entender, mas para muitos, seja estranho, ou causa algum estranhamento, é que seja o que for que eu estiver fazendo, que a resultante disso seja benéfico para além de mim mesmo. A razão de a gente exercitar esse olhar, que a resultante venha a ser benéfico para além de mim mesmo, é porque é uma das maneiras de nós irmos desconstruindo uma coisa que nós não observamos muito, mas que do treino dentro do budismo é importante, é que quanto mais nós observarmos ou tivermos a motivação e a intenção que as nossas escolhas, que represente esse ser que você vê em você como grande potencial nesta vida que você vive, que a resultante disso seja benéfico para além de você mesmo, é um grande exercício na desconstrução do egoísmo, das visões egóicas. E por que é importante isso? Porque no usufruir da resultante das nossas ações, ela vai passar pela interdependência. Então, às vezes eu falo, eu posso ter a mais brilhante das ideias. Ao tentar materializar essa ideia, eu vou depender da contribuição de incontáveis outros. E aqui mora, talvez, uma das coisas mais ricas da fala dela, quando ela chama de coragem, é porque nessa ação a gente vai desafiar muitas outras pessoas que podem não entender aquilo que nós estamos fazendo. Então, precisa, sim, de muita coragem. Porque na interdependência, não há como nós agirmos no mundo sem a interdependência. Não tem como. Então, na interdependência, é onde que se cria um enorme espaço da relação humana. Isso que nós chamamos a sociedade, a comunidade, os amigos, seja como for que você coloque isso, mas os anéis que vão se expandindo através das nossas ações, o quanto isso vai perpassar outros, é o que nós chamamos de interdependência. Então, muitos de nós têm medo de assumir-se, de assumir seu sonho, de assumir aquilo que verdadeiramente tem sentido e significado. Justamente porque percebe que ao fazer isso, vai perpassar a interdependência. E talvez isso seja o que nos assuste. O que os outros vão pensar? Aquela famosa frase. Mas, talvez dentro do pensar budista, quando a gente fala em sabedoria cognitiva, ou sabedoria do insight, ou que para muitos conhecem como Vipassana, há 3 grandes elementos em Vipassana. Um é a capacidade de sustentar Samadhi, ou seja, a atenção no momento presente e o fazer uma experiência de calma, lucidez e serenidade. A outra é a questão ética, que a gente pode sempre falar de maneira simples, que é que através dessa consciência introspectiva a gente vem observar os nossos atos do pensar, falar e agir, de maneira a não produzir, como resultante disso, sofrimento a ninguém nem a nós mesmos. Então, quando nós
nesse sonho de vir, sonho de vir no sentido de trazer o sonho para que ele se torne realidade. Então, nós sonhamos juntos, ou sonhamos individualmente. No sonho, nós vamos perceber que haverá outros atores. E nós já os convidamos para que juntos a gente traga algo que estava no sonho, no campo do sonhar, para que ele se materialize no campo da experiência. E certamente nós vamos precisar deles. Nesse precisar deles, nós vamos ter que ter a capacidade, o letramento, a maneira como nós vamos apresentar o nosso sonho. Ou nos apresentar. E os convidar. E nesse convite é onde todos esses diálogos vão acontecer, vão ser necessários que venham a acontecer, para que juntos a gente vá elaborando isso. E é por isso que o sonho de vir é um sonho que, quanto mais benéfico ele for a outros, a maior chance dele se materializar, a maior chance de cultivarmos a alegria da realização disso, uns com os outros. Então, quando a gente pensa, né, nos nossos sonhos, naquilo que nós, de uma maneira ou outra, visitamos com maior frequência em nós mesmos, e trazemos isso para a realidade que, na verdade, nós estamos vivendo, e quando vemos ali uma distância, as ações que nós vamos ter que eleger e colocar em prática para aproximar isso. Então, isso está lá no campo da coragem. Porque, às vezes, nós nos damos conta disso tudo, e quando a gente olha a distância, pode ser desanimadora. Pode ser que, com a idade que a gente já tem, a gente fala, nessa vida já foi, né? Porque mexer em tudo isso vai dar um trabalho, uma canseira. Já estou habituado assim. Mas, de novo, no pensar budista, essa coisa do que já é tarde, já tem idade, não pega. Pois que a gente pode ver na própria história, na biografia de muitos dos grandes mestres, eles chamam-se mestres, professores ou seres humanos que em suas vidas deixaram uma biografia altamente inspiradora. Inspiradora porque nos toca, dialoga, nos inspira. E a gente for olhar muitas dessas histórias, dessas biografias, nós vamos ver que não foi na fase jovem da vida que eles tomaram as decisões e as ações que levaram a resultante deles virem ser esses seres que nos inspiram tanto. Muitos deles já na fase adulta. Bem adulta. E alguns deles, as mudanças foram radicais, assim. Mas eles tiveram o elemento que a Brené Brown fala, que é a coragem. A coragem de representar papéis para ser aquilo que cada um de nós sente ser. Então, por isso que todos os momentos das nossas vidas, independente da idade,
Mas todos os momentos que nesse processo de meditação, de ancoragem, de grounding, de pertencimento, dessa quietude, desse espaço que se abre, né? Que eu costumo dizer que aquilo que estava assim amontoado começa a se separar, e eu ventilo, eu respiro nesses intervalos. E nesses intervalos eu trago as minhas qualidades, as minhas competências, o meu potencial, meu sonho. Então eu permeio esses espaços com meu sonho e deixo que esse sonho vá crescendo. E obviamente que esse sonho crescer significa que ele vai tomando espaço, ele vai movendo, ele vai criando seu sentido e significado, vai trazendo propósito, vai trazendo energia. Agora, eu costumo dizer que essa energia, ela diz respeito muito mais a uma alegria que move, né? Que empurra. Quando você vislumbra algo, e você sente que você pode alcançar esse algo. Então, é quando o sonho, né? Ele é convidado a sair do espaço, do sonho, e ir se materializando. E a gente convida as pessoas para fazer parte desse sonho. Aí, e quanto mais pessoas houverem, melhor. O ponto é que os sonhos são únicos de cada um. Mas na sua realização, eles se tornam interdependentes. Então, nós podemos sonhar cores. Cada sonho tem uma cor. É como o arco-íris. Cada faixinha daquela tem uma cor. Nenhum tenta tomar a cor do outro. As cores, a multiplicidade das cores, é que traz a beleza. A leveza. Nada mais que leve que um arco-íris. Que alegra. E que só surge que vida, causas e condições. Então, dentro dessa visão, né, de nós trazermos isso, né, acolhermos isso, nutrirmos isso, compartilharmos isso, e esse vir a ser. É possível. Talvez a gente tenha que compartilhar esses sonhos, convidar outras pessoas, falar com elas. De uma maneira ou outra, nós vimos inspirar as pessoas. Não é vender pedacinho no céu. Muito pelo contrário. Talvez a gente tenha vendido muitos pedacinhos no céu. Inatingíveis. Eu estou falando de sonhos realizáveis. Desde que todos, cada um de nós, acreditemos nisso. Então, essa é uma coisa, uma parte do sonho, que depende de cada um, que é o acreditar. O acreditar na possibilidade de fazer, acreditar no possível. Se não houver essa crença do possível, onde que vai estar a base? Então, por isso que tudo isso, obviamente, começa com motivação e intenção. Nós temos que nutrir a motivação e intenção daquilo que nos leva ao resultado que nós queremos ser. Então, nas meditações, então, você medita e você enche
estabelece esse lugar de calma, de lucidez, de serenidade, de pertencimento. Nesse lugar é que você cria a base. Desse lugar, você deixa que o sonho surja. E é tudo aquilo que tem a capacidade de trazer você a alegria. Então, essa motivação e intenção, ela que ancora a sua ação. Ela que vai buscar, convidar, nutrir o espaço necessário para que você realize. Dentro de todos nós, daquilo que nós fazemos todos os dias, certamente que há lugares, ações que talvez não tenha sentido, não faz parte daquilo que você sente ser como ser humano. Em todos os níveis. Então, quando a gente fala em coragem, a primeira coragem é de olhar para isso. A segunda coragem é de realmente responder a si mesmo. O que me inquieta nisso? E a partir daí, a coragem de olhar como que é possível mudar, transformar, ampliar, vir a ser aquilo que realmente nós queremos ser. As ações, a fala, os convívios, as amizades, enfim, tudo isso vai ser permeado. E aí a gente vai passar por esse grande processo de transformação, de vir a ser aquilo que nós verdadeiramente sentimos na nossa mais pura essência. Por isso que, dentro da meditação, é tão importante estabelecer samadhi, ou seja, esse espaço de lucidez, de calma, de serenidade, de pertencimento ao momento presente, à realidade. Essa é a realidade na qual a gente atua. Essa é a realidade na qual a gente transforma. Então, este lugar, a partir desse lugar, então que a gente permite surgir o inquietamento, se houver. E certamente haverá. Porque nós somos seres em evolução. Naturalmente, nós somos seres em evolução. Naturalmente, nós somos seres em busca de nos tornarmos seres cada vez mais plenos. Plenos na nossa integralidade. Então, há uma busca. É uma busca natural da nossa existência. Então, nessa busca natural dessa existência, aquilo que inquieta é justamente o contraponto entre aquilo que eu estou fazendo e aquilo que eu gostaria de estar fazendo. Aquilo que eu estou fazendo hoje se dialoga com aquilo que eu me vejo mais adiante. Visto que, por mais que a gente olhe para o futuro, seja lá curto, médio, longo prazo, essa é uma maneira de dizer, porque tudo começa no presente. Então, a inquietude surge quando eu me vejo falando, pensando e fazendo coisas que eu não vejo, sendo causa e condição para aquilo que eu quero mais adiante. Então, em algumas conversas que a gente já teve antes, em diálogos diferentes, a gente falava das renúncias. Hoje aqui, a palavra era coragem. Coragem de abandonar aquilo
que não me representa, que não constrói a experiência de ser no momento presente, aquilo que eu penso ter a capacidade de entregar. Entregar a quem? A todos aqueles que compartilham essa vida humana comigo, conhecidos e desconhecidos. O nosso processo diário, na verdade, é um processo de entrega. Então, todos os dias nós entregamos coisas. Todos os dias nós recebemos coisas. Se nós percebemos isso ou não, por isso que vem que a grande temática é o diálogo com a interdependência. Não tem por onde não passar pela interdependência. Então, se, quando e sempre que, no nosso dia a dia, nós percebemos que não estamos produzindo aquilo que ao entregar nos representa, nós, com tranquilidade, com lucidez, com serenidade, devemos fazer as correções. Então, esse é o ponto. Né? Deixar de ser aquilo que não me representa para vir a ser aquilo que representa. Representa o quê? Esse ser humano que eu sou. Isso é tão importante. Então, como eu citei no começo, as pessoas que, devido à pandemia, devido às ocorrências da pandemia, né, tiveram que se recriar, esse processo de recriação, para muitas delas, foi a melhor coisa que podia ter acontecido. E elas agora se vêm fazendo o que tinha sentido, significado, sempre teve. Mas ela estava já envolvida numa outra estrutura, numa outra maneira de viver. E, de repente, ela se descobre. E a beleza é que muitas dessas pessoas se realizaram em coisas, estão se realizando até agora, em coisas tão simples, tão mais simples. Então, essa coragem, né, a palavra que ela usou, é uma palavra muito forte. Mas todos nós precisamos dela. Tá bom? Então, vamos fazer a nossa meditação, porque, como eu disse, hoje eu comecei ao contrário. Mas eu achava que eu queria ter esse diálogo com vocês antes, no sentido que agora, quando nós formos meditar, que a gente possa trazer isso, né? E que deixe que isso reverbere para além da meditação, né? Deixe que esse espaço fique aberto no seu dia a dia. Então, todas as vezes que você estiver naquilo que você está fazendo, dialogando com as pessoas, enfim, deixe esse espaço aberto. Qual é o espaço? Do acolhimento. Porque, na verdade, é um grande processo de acolhimento. Deixe que a contribuição dos outros traga elementos inovadores. Muitas vezes, na rua, alguém faz alguma coisa que não era nem diretamente para você, mas você olha aquilo que te toca. Aí te faz pensar alguma coisa que talvez você nunca tenha pensado antes, por causa que aquela causa e condição não tinha ocorrido antes. Ou pode ser que tenha, mas você não estava atento. Então, aqui fica esse convite, né? Que a gente possa ver na contribuição de todos, estranhos, não estranhos, ou seja, contribuição é o que as pessoas trazem, nos entregam. Vamos entender que a entrega não é um pacote que estava com o seu endereço. A vida interdependente, que é o que nós temos e vivemos, ela nos entrega coisas o tempo todo. Mas talvez a nossa fixação em formas que não desafie muito aquilo que hoje eu vejo como estável,
Eu não vejo. A abertura que eu digo, que eu convido a gente a deixar aberto, o espaço é esse espaço que com gentileza, com acolhimento, observa tudo aquilo que está sendo nos entregue todo dia. E certamente que em sua grande, grande, grande maioria, por estranhos. Lembra que estranhos, essa definição que a gente não sabe o nome, endereço, CPF, não sabe de onde a pessoa surgiu, né? Então, ele é um estranho. Mas como é que eu posso chamar um estranho, um outro ser humano igual a eu? Ele não é nada estranho. Estranho talvez seja a coragem dele. Estranho talvez seja uma liberdade que ele se oferece e que nós já não nos oferecemos mais. Como é que a gente fala em português? Me causa um certo estranhamento a maneira com que a pessoa pensa, fala e fala. O convite é, o que ali me é estranho? Se não um convite, no mínimo é um convite a uma reflexão sobre a multiplicidade. Lembra que eu estou usando a palavra multiplicidade para não usar a palavra diversidade, né? Porque eu gosto mais que as coisas são múltiplas, né? Múltiplas maneiras de as coisas surgirem. Então, eu acho que uma das coisas, né, da Bene Brown, existe um livro, na verdade, que tem esse nome. Eu até posso passar para vocês daqui a pouco, no fim, né? Que é um grande convite para que a gente talvez procure mais coisas estranhas do que as mesmices. Porque é nos estranhamentos que existe a quietude, que existe a busca do querer saber. As coisas que são iguais, são iguais. Por exemplo, eu acho engraçado que eu não coloco açúcar no café. E até hoje, todas as pessoas falam, vai, café ou adoçante? Eu falo, nenhum dos dois. Nossa, vai tomar café sem açúcar? Vou. Mas hoje o número de pessoas que tomam café sem açúcar aumentou muito. Mas mesmo assim, existe essa grande número de pessoas que ainda perguntam. Porque inquieta. Porque existe um padrão. E que você fala, toma café sem nada, inquieta. Como sem nada? Então, esses são só um exemplo. Se nós... Aí fica, né? O convite. Ah, toma café sem açúcar? Então. Você já toma? Não. Então, oferece a você a oportunidade de tomar café sem açúcar. Não, uma vez tomei, aquilo é horrível. Sim, é horrível, porque existe um padrão aí na sua língua, nos seus sabores, né? Você já acostuma pôr o café na banca e sentir aquele, né, padrão. Desafio. Oferece a você a oportunidade de tomar um café sem açúcar na semana. Se eu estou tomando café, eu quero sentir o sabor do café, o aroma do café, enfim. Eu quero misturar tudo. Agora, se eu quiser um café com leite, para comer pãozinho de manteiga, né? É uma história. Multiplicidades do café. Isso é só exemplo. Mas o convite é que a gente realmente ofereça a nós mesmos novas oportunidades de acolhimento, de experiência, né? De um convite bem, bem gentil na sua meditação. Vê se tem algum sonho que você gostaria de realizar, mesmo pequeno. Uma viagem, uma comida, uma roupa, pintar o cabelo, cortar o cabelo. Ouse, ouse, ouse renovar, ouse inovar. A gente não fala tanto de inovações,
Ouse inovar um pouco. Ouse quebrar um pouco padrões tão sólidos. Se liberte um pouco desse peso de ter que representar padrões. Talvez isso seja uma das coisas mais fortes dentro do Dharma. O Dharma é uma quebra de padrões. É dar espaço. Espaço para que a liberdade possa realmente mover-se. Então, talvez esse espaço interno para que nós possamos nos mover, nos sentir o calor humano e tudo mais. Lembra que no Dharma a gente tem uma prática, né, que é de meditar com a xícara quente na mão. Uma xícara de chá, água quente, né? E segurar essa xícara até que esse chá fique frio. E acompanhar o processo interno de tudo isso. São alguns exemplos que a gente deve saber que há a possibilidade de fazer, ousar fazer. Sem compromisso. Apenas o compromisso de exercer a sua liberdade. Entrar em contato com isso. É transformador. Talvez no começo assustador. E talvez por isso, coragem. Ou talvez, trazendo Hipócrates de volta, renúncias. Para eu sair de um processo de adoecimento. Lembrar que adoecimento não necessariamente é uma doença. Tem vários níveis de compreensão do que é adoecimento, do que é uma enfermidade. Lembra que o corpo humano, né, a nossa existência humana, ela tem 4 grandes vetores, no mínimo. Né? O físico, o mental, o emocional e o espiritual. Criar caminhos de diálogos interiores, trazendo esses 4 elementos. E harmonizá-los. E deixar que eles se expressem. Em sua integralidade. Vamos meditar um pouquinho, que daqui a pouco já está na hora. Então, você em casa, minimamente assuma uma postura física que lhe ofereça uma experiência de conforto e bem-estar. Essa é uma coisa. Obviamente, aqueles que têm treino nas posturas formais da meditação, então assumem essa postura. Aqueles que não têm ainda essa experiência, uma cadeira como estou, as solas dos pés, os pés paralelos, as solas dos pés totalmente em contato com o chão, sentir o seu peso na cadeira, isso é grounding, pertencimento. Né? As mãos, palmas para baixo, deposita sobre as pernas, ou se você gostar, a mão direita sobre a mão esquerda, deslizando uma sobre a outra, os polegares se tocam gentilmente, coluna reta, ombros nivelados, a linha cervical com a coluna, isso traz uma experiência de relaxamento. E, na medida do possível, dentro da sua experiência, sustente essa postura que você escolheu durante todo o exercício. A instrução básica durante todo o exercício é manter a postura. Se houver necessidade de fazer correção, faça, mas faça pequenas correções, sempre de maneira consciente, acompanhada da sua respiração. Durante todo o exercício, se possível, respire pelas narinas. Se houver alguma obstrução, pode respirar pela boca. Durante todo o exercício, se possível, mantenha seus olhos semiabertos. À medida que o relaxamento da face ocorre, as pálpebras caem, fica uma abertura gentil. Esse olhar, olhe para o chão, alguma coisa na linha do nariz, se possível. E a instrução disso é para que você não perca em nenhum momento o contato com o momento presente. Ou seja, toda a meditação
ela é o momento presente. Meditar não é ir a lugar nenhum. Meditar é ancorar, pertencer ao momento presente, porque é a única coisa que nós temos. É o momento presente. Então, nesse momento presente, eu não divago no passado, não fico olhando para o futuro, eu apenas permaneço. E trago toda a minha essência para este momento presente. Meus sonhos, minha vida, a fragilidade da vida, o corpo, a impermanência desse corpo, tudo isso é o momento presente. Todos os objetos, os ruídos, os sons, seja onde você possa estar, tudo isso se torna parte da sua meditação. E assim não há nenhum objeto o qual você possa desenvolver apego, ou aversão ou indiferença. Ou seja, você tem consciência de todos os sons, ruídos, presenças, aromas, brisas, seja o que for. É o seu momento presente. É onde você está. O aqui e o agora. Então, durante todo o exercício, manter esse estado de lucidez, de plena consciência. A consciência que tudo engloba, a consciência que é tudo que está. E durante todo o exercício, a cada exalação, deixe que o seu corpo relaxe, solte ele, mas não desfaça a postura. Durante todo o exercício, a cada exalação, libere as preocupações, ansiedades, angústias, seja da forma que elas possam se apresentar, simplesmente libere tudo isso, para que isso se mova com a sua respiração. E ancore, pertence, respire no momento presente. E deixe que a sua mente repouse suavemente no movimento, na experiência gentil da sua respiração. Não force, apenas permita. Deixe que tudo isso flua naturalmente. Então a gente começa relaxando pelo topo da cabeça, a face, principalmente a face. Quando você relaxa a sua face, seu corpo entende e relaxa com mais facilidade. Então, com isso, começamos. Tendo assim assumido a postura que lhe oferece a experiência de conforto e bem-estar, respire, inale, a pausa e exale. Se possível, o tempo todo pelas narinas. E deixe que a cada exalação, naturalmente, seu corpo relaxe, começando pelo topo da cabeça, toda a face, pescoço, ombros, até chegar nos pés. Mas faça isso com gentileza, com atenção e profundo acolhimento. Inalando, retendo, exalando. Deixe que a sua atenção
intencionalmente aproxime-se cada vez mais da sua respiração. E gradualmente, atenção, consciência, respiração vão se tornando um movimento único, contínuo, gentil, presente. Ao escanear seu corpo com sua atenção e respiração, se ao encontrar algum ponto de tensão ou desconforto, pare ali, olhe para esse lugar, respire nesse lugar e libere as tensões que possam estar ali, deixando esse lugar em uma experiência de conforto e bem-estar. Naturalmente, deixe que a sua atenção e a sua respiração, a sua consciência presente, vá se tornando uma experiência única. Relaxando seu corpo, deixando com a experiência de conforto, bem-estar, pertencimento ao momento presente, seja vividamente experienciado. Assim, à medida que experienciamos um corpo mais gentil, relaxado, em uma experiência de conforto, bem-estar, a nossa atenção no movimento gentil da nossa respiração, somos conscientes de todas as sensações da experiência da respiração e a nossa atenção permanece sem divagar muito nas distrações. Se eu me distraio, eu reconheço e rapidamente reconduzo a minha atenção à experiência presente da minha respiração e retenho a atenção à respiração. Inalando, a pausa e exalando.
intencionalmente, vamos oferecer a nós mesmos acolhimento. Você pode imaginar, visualizar-se indo ao encontro de si mesmo e lhe oferecer um abraço. Permanecer neste abraço e tornar esse abraço único, não dual. Você é seu próprio acolhimento. Você é a experiência desse acolhimento. A sua respiração é o seu acolhimento. Na inalação, recebemos tudo que o universo nos oferece. Na pausa, expandimos essa consciência. E na exalação, oferecemos essa experiência a todos os seres, incondicionalmente. E assim isso se torna uma experiência de profundo acolhimento. Vamos dedicar alguns momentos à experiência do acolher-se. Agora nutra esse acolhimento com as suas qualidades inerentes do amor, da bondade e da compaixão. Essas qualidades nos são inerentes. Apenas precisamos nos permitir ao amor, à bondade, generosidade e à compaixão ou autocuidado. Cuidar de si. Por alguns momentos, ofereça essa experiência a si próprio. Use a inalação para receber, use a pausa para expandir e use a exalação para oferecer. E assim, reconhecendo a sua própria essência não diferente da essência e da natureza de outro ser humano. Inale, expanda e ofereça. Tudo isso é uma experiência do momento presente, no aqui e no agora. Permita-se viver isso. Permita-se sentir isso. Permita-se oferecer isso incondicionalmente. Sinta o ar entrando pelas suas narinas, preenchendo seus pulmões, revitalizando todo o seu corpo e tornando isso sua consciência presente. Expande, relaxe, o ar saindo dos pulmões,
saindo pelas narinas e oferecendo todos os seres acolhimento, bondade amorosa e compassiva, de maneira equânime. Permaneça nessa experiência por alguns instantes. E nesse espaço de profundo acolhimento, expandindo em nós mesmos a bondade amorosa e compassiva, reconhecendo essas qualidades em nós, não diferente dessas qualidades que há em todos os seres. Por alguns momentos nós vamos dedicar uma profunda aspiração. Vamos aspirar que todos os seres, neste exato momento, em suas próprias respirações, inalem a bondade amorosa e compassiva, expandam essas qualidades e ofereçam essas qualidades incondicionalmente. Na nossa mente, nosso coração, nós podemos visualizar isso com o universo. Podemos visualizar isso com a luz dourada que preenche e permeia todo o universo, todos os seres, incondicionalmente. Assim nós sonhamos o sonho de que todos os seres tenham a felicidade, todas as causas da felicidade, que todos os seres estejam livres do sofrimento, de todas as causas do sofrimento, que todos os seres nunca se separem da suprema bênção, pois ali não há sofrimento. E que todos os seres possam viver na mais pura e completa equanimidade, livres do apego e da aversão aos próximos e distantes. Visualizar isso como espaço infinito é reconhecer a nossa mente como não limitada. Reconhecer que a nossa aspiração, baseada nas nossas virtudes, não há limite. Então nós devemos renunciar a toda e qualquer percepção que coloque limite. Nós devemos cultivar o sonho e a esperança de que as nossas virtudes e a nossa capacidade de realização é ilimitada. À medida que incluímos nela todos os seres de maneira equânime. Deixemos-nos repousar nessa experiência por alguns instantes. E para isso, nós
Tiramos toda e qualquer tarefa da nossa atenção e deixamos que a nossa mente repouse em sua própria natureza, vazia e luminosa, vasta e profunda, silêncio e espaço. Apenas respiramos. Lúcida e conscientemente. Para finalizar o exercício, fazemos novamente 3 respirações longas. Na primeira, a consciência do nosso corpo, plenamente relaxado. É uma experiência de conforto, bem-estar. Na segunda, observamos a qualidade do nosso contínuo mental, serenidade, lucidez, quietude, espaço. E na terceira, desenvolvemos a alegria do frescor, do momento presente. E agradecemos pela vida assim como ela é neste momento. Muito bem. Com isso, a gente conclui a nossa atividade de hoje. E eu convido vocês todos a refletirem sobre isso. Todos os dias, seja o que for que vocês estiverem fazendo, seja com quem for, vocês estiverem compartilhando seu dia, suas atividades, ou mesmo nos transportes públicos, nos espaços públicos. Tente fazer o exercício de não ver as pessoas como estranhos. Tente ver as pessoas com alegria, com acolhimento, tendo alegria da multiplicidade humana, reconhecendo que é algo que nos faz únicos e que nos une mais do que nos separa, a nossa humanidade. Somos seres humanos, somos seres espirituais, independente se temos ou divulgamos uma religião, isso não importa. O que importa é que venhamos reconhecer-nos como seres espirituais. E a maneira de expressar nossa espiritualidade não necessariamente passa por confessar ou não uma religião, mas muito para além disso. A nossa espiritualidade representa o nosso respeito um pelo outro, o nosso acolhimento um pelo outro.
a alegria de nos amarmos incondicionalmente, de nos respeitarmos incondicionalmente, de sermos compassivos uns com os outros. Respeito incondicional. Isso representa a nossa espiritualidade, entre todas as outras qualidades que também temos. Então, o convite é que tenhamos coragem, verdadeiramente, que tenhamos coragem de viver isso, de sermos isso, de não nos ocultarmos atrás de alegorias, de rótulos, apenas reconhecermos uns aos outros como seres humanos. Assim fica fácil de sabermos os nossos medos, de tudo isso. Assim fica fácil nos acolhermos. Assim fica fácil ter a conexão empática que nos fortalece, que expressa a nossa afetividade, assim por diante. Ternura e afeto são precursores da empatia. A empatia nos aproxima, nos conecta, e a compaixão nos move em ajudarmos uns aos outros a sairmos das experiências de sofrimento e a alegria da humanidade na construção de causas e condições que sejam comuns e benéficas a todos, não a um. E nesse exercício nós desconstruímos a base do egoísmo e vivemos a alegria do compartilhar. A todos vocês, uma linda noite. Amanhã é feriado, Dia da Criança. Então eu comemoro 2 vezes, Dia da Criança e Dia do Engenheiro Agrônomo. E que Nossa Senhora, na fé de todos e qualquer um, a representação da essência da bondade da mãe, da amorosidade, da compaixão da mãe. Então por que não homenageá-la? Porque de alguma maneira ela representa essas qualidades que todos nós temos. Então que nós homenageemos ela, sendo essas qualidades, para com os outros, equanimamente. Uma linda noite, muito obrigado e até o próximo encontro.